Fala pessoal, beleza? Pessoal, vou fazer um vídeo hoje a respeito de quando o técnico chega no local e pega essa situação, os resistores na placa. Pessoal, isso aqui não é o ideal de se fazer, mas por incrível que pareça, tem muita instalação antiga que o técnico, ou por falta de conhecimento, ou por facilidade, por ter muitos sensores magnéticos na casa, nas residências, e às vezes o lugar se difícil de manipular o sensor, o técnico acaba optando por colocar na placa. Na verdade fica uma bagunça, né? Fica vários sensores, mas tem, pessoal. Vira e mexe eu estou tirando dúvida a respeito dessa ligação. Então o que acontece? Os resistores foram feitos para ser colocados nos sensores, mas às vezes o técnico chega no cliente, se depara com essa situação e lá na abertura do cliente está um acabamento feito, uma pintura feita, às vezes não pode machucar a vista, às vezes uma vista laqueada. Então, para a gente evitar de mexer lá num sensor que está funcionando, a gente altera a ligação aqui na placa. Às vezes foi danificada, às vezes foi rompida, às vezes testou o cabeamento e o sensor está tudo ok, mas o técnico no desligar ele se perdeu aqui e ele não sabe mais como fazer a ligação. Só vou como exemplo aqui, ó, dois sensores magnéticos de embutir, tá? Vou demonstrar como é que faz a ligação. Na verdade, estou aqui com uma central até desligada, é mais para explicar como é que faz essa ligação para a pessoa entender. Então eu tenho dois sensores, cada sensor tem dois fios. O que eu faço? Vou ligar em série aqui, tá? E aí eu vou fazer o que? Eu vou considerar que esse sensor no comum, ele é o fim de linha. Então eu vou fazer o que? Eu vou pegar esses dois fios que eu liguei junto, estão ligados em série, né? Coloco aqui um dos sensores que eu quero que seja identificar como zona alta. Eu vou ligar na outra perninha do resistor de zona alta. E o outro fiozinho que sobrou do outro sensor, eu vou ligar nessa das duas perninhas aqui que estão se abraçando, os dois resistores de 1K. Então, eu tenho dois resistores magnéticos ligados em série. Só a câmera deu uma desligadinha aqui. Então, voltando, liguei os dois sensores em série. Onde eu ligo, onde junto o resistor de 1K e o de 2K. Pego uma perninha daquele sensor que eu quero que seja zona alta, ligo na outra perninha do resistor de 2K, que no caso na zona. E a outra perninha do outro sensor, ligo aqui onde se encontram os dois resistores de 1K, o da zona baixa e o resistor de fim de linha. Tá? Essa é a ligação. Claro que aqui eu estou demonstrando com os sensores aqui na placa, só para ficar mais didático para entender, né? Esses sensores, lógico, eles estariam lá na abertura. É só para a pessoa entender como é que é feita a ligação. Porque às vezes o técnico pega uma central emaranhada, desliga todos os cabos e diz, vou refazer de novo. E aí depois dá aquele nó na cabeça e aí fica, eu sei fazer lá no sensor, aqui eu me perdi. Então, é esse tipo de ligação, tá pessoal? Aqui independente para a central que for. Estou aqui com uma Evo, mas é só para nível de explicação mesmo. Então, qualquer central que trabalhar com zona dupla e fim de linha, a ligação é essa. Vamos supor que no caso eu não precisasse do fim de linha, que aqui no caso mesmo o resistor de fim de linha, nesse tipo de ligação, está sendo descartado, não está sendo usado para nada, né? Só para ter mais um resistor aqui. Então, vamos supor que eu vou lá e desprogramo o resistor de fim de linha. Aí eu poderia soltar essa perna do fim de linha e faria esse tipo de ligação aqui, ó.
Pronto, desprogramei lá o fim de linha, eu posso fazer essa ligação. Diminui um pouco o emaranhado, né? Claro, pessoal, isso aqui é em último caso, tá? Isso aqui não se faz. Não é o padrão, mas às vezes não tem outro jeito. É o que dá para fazer para salvar a pátria. Fechou, pessoal?